A Emily não está em Paris. Eu fui surpreendida com esse ui. Isso porque a gente já tinha combinado. Já tinha combinado. Amiga, você vai responder em francês. É isso, gente. Estamos aqui num episódio que poliglota para vocês. A gente talvez já comece esse episódio cancelada. Cancelada. É porque a gente e um pouco hipócrita, porque a gente assistiu a temporada 3 da série. Totalmente hipócritas. Porque, primeiro, eu gostava demais de Emily in Paris. Aí chegou a primeira temporada, a terceira temporada, né, agora. Maratonei em um dia. Eu também fui assim, ó. Metade dentro do ônibus, a outra metade no restinho de férias que eu tive. E aí, eu falei, pronto, preciso desabafar. O que eu acho também? Nessa terceira temporada, foi ficando cada vez mais absurdo, entendeu? Ela, sem querer dar spoiler, já dando um pouquinho... Não, vamos parar assim, vamos fazer um adendo. Então vamos. A gente está gravando episódio depois de muito tempo de já ter lançado a série. Isso. E já deu tempo de você assistir. Já deu. E o episódio o nome desse episódio é bem direto. Então, você sabe que a gente está falando sobre essa série. E então, não tá falando muito bem. No início, eu já vou falar aqui, alerta de spoilers no episódio inteiro. Isso. Se você quiser continuar assistindo ou ouvindo, é por sua conta e risco. Não vai acusar a gente de jogar um Esse episódio aqui é um pouco terapêutico, um pouco de desabafo. Isso. Porque a gente tem lugar de fala pra falar, entendeu? Tanto de ter consumido a série, quanto de entender que no mundo do marketing e publicidade, a vida não funciona. Porque, na prática, a galera do marketing não é a Emily e não está em Paris. Exatamente. Entendeu? Ela não lida com... Primeiro, né? A gente não lida no dia a dia com multimilionárias, empresas. Não é mercado de luxo, a gente especificamente, mas eu acho que, independente, todo mundo sabe que as coisas não são tão fáceis, tão rápidas como a série quer mostrar. Gente, é ficção? É ficção. Já disse a Glória Pérez uma vez, vocês têm que voar, quando o pessoal ficava falando das novelas dela, que, tipo, a pessoa fazia Rio, Marrocos em 2 minutos de novela. Entendemos, mas a gente tá usando aqui o episódio pra também chorar nossas pitangas e explicar pra quem não é do meio que, gente, não é assim. Porque as pessoas também, quando assistem a série, ficam iludidas, sabe? A pessoa vê a Emily in Paris e fala, vou querer trabalhar vou fazer com uma marketing. carreira na publicidade, no marketing, você é igual a Emily. E, primeiro, gente, ninguém fala na série, no enredo da série, sobre as roupas que eles usam, né? Ela não chega e fala assim, olha, amiga, que linda essa bolsinha dessa marca tal que eu tô usando. Isso não passa, mas a gente sabe que o valor das roupas que elas usam lá é um negócio assim, jovem, não caberia no seu salário. É porque assim, agora a gente começando, né, com esse fashion TikTok da moda, que as blogueiras estão começando a apresentar, principalmente pra mim que acompanho. Porque eu tô sem acompanhar, mas eu já vi em outros lugares, assim, tipo, esse... Não sei se a gente se configura disclaimer. Não, acho que não. Tô viajando. Mas é porque aqui na agora gíria. tem mais acesso, né? Antigamente... É porque aí o pessoal fala, ó, a Emily aqui, ferrada, foi, sei lá, demitida, perdeu uma conta, tá usando esse outfit que custou não sei quantos mil. Exatamente. Eu consigo, por exemplo, depois que eu comecei a assistir a Lele Bournier e a Malu Borges, eu até consigo identificar a marca que a Emily tá usando. Porque, por exemplo, tem coisas que é muito óbvias também. Teve um episódio que ela usou uma bolsinha da Prada verde neon. E a bolsa é tipo, sei lá, cara, 30 mil reais, não sei quantos mil euros, né? Porque a gente tem que pensar que ela está em euro. Tá gastando então, em ela euro. está gastando em euro. Mas, assim, outra coisa também que eu queria lembrar é que, quando você começa a assistir a Emily, você tem que lembrar que ela primeiro tinha uma carreira levemente consolidada em Chicago. Trabalhava há muito tempo nisso. E foi pra uma Paris onde ela não era ninguém direito assim. Mas ela já foi com um cargo de executiva. Não. Ela não chegou como ela ia ser um braço direito lá. Só que, por exemplo, ela tava bem abaixo na hierarquia em relação ao presidente, mas, tipo assim, etc. ela foi cobrir uma pessoa que já tinha Ela chegou um cargo com uma de vaga, executivo. ela não teve que brigar por uma vaga, é isso que eu tô dizendo. Foi isso. Não, na verdade, o emprego nem era dela, o job nem era dela. A chefe dela engravidou. Foi pra cobrir a chefe. Eu achei que ela já tinha ido meio como assistente de uma chefe que ia chegar depois. Não, isso que eu tô te falando. A chefe dela era executiva e ia representar a Savoy lá em sei Paris. lá, a chefe ia como uma vice-presidente, porque a presidente era a Sylvie. Não, a Sylvie era só a diretora. Sabe? A Sylvie era só a coordenadora ali da empresa em Paris. Só que ela respondia à Savoy, entende? Então, em tese, a chefe da Emily era acima da Sylvie. Acima da Sylvie, né? Então, em tese, a Emily foi lá pra um cargo que era acima da Sylvie ainda. Só que como ela era
menos, é americana. Dar uma segurada aí. Americana nos franceses não fala francês, né? Não. A bicha passou a série inteira. Gente, só na terceira temporada que ela começou a falar frases em francês. Não, e assim, vamos, né? A série tem 3 temporadas, mas ela tá no 2º ano lá, eu acho. As 2 primeiras temporadas meio que foi no primeiro ano dela. E aí agora acabou Pode o primeiro ser. ano. Eu não tenho essa cronologia muito clara na minha mente, mas... Eu fiquei prestando atenção nisso, né, pra também poder falar aqui com propriedade. Vou dar uma gongada aqui com argumento. Mas aí, né, começa assim. Ela não tem dinheiro pra bancar os looks que ela banca. Mas o que eu tava falando é o seguinte. O foco não é esse, o né? look, na verdade, não é o grande drama dentro da série, porque eles não ficam exaltando os looks e falando que eles gastaram tanto de dinheiro pra ter aquela roupa. O que eu acho certíssimo, né? Porque também não faz sentido nenhum. Várias coisas não fazem sentido, mas isso não faz. A Mindy, que era, tipo, cantava na rua, nada contra. Não assim, tem emprego. O dinheiro pra ela poder pagar as coisas. Ela era au pair, né? Quando no início da série ela era babá. E aí também não tem como você, como au pair, bancar as roupas que a Mindy bancava. Então, assim, isso não é o ponto. A roupa não é a questão, porque a roupa eles não levam em consideração. O que a gente tá usando esse episódio aqui pra dar uma gongada, porque como que é geralmente a trama? Existe um cliente, ou que tá querendo chegar, ou que ele precisa lançar uma campanha. Não é? É tipo isso. Igual a Rimowa, eles... Nem sei se fala assim. É uma marca de malas. E assim, eu já tinha tido contato com essa marca. A Roberta tá aqui falando da Emily, um pé em Paris. Não, mas eu não compro, né, gente? Eu só conheço, porque eu sou fuxiqueira. Então eu vou e procuro. Ela, como sempre, é a fonte de informação mais fiel. Já vou citar minha mãe muito... Do mundo pop desse programa. Minha mãe muito que bem também, fuxiqueira como eu. Ela segue uma moça e aí ela usou... Ela é muito, muito, muito rica mesmo. Papo de ter uma cobertura em Miami para passar as férias. E aí ela comprou uma mala dessa, Rimowa, e deu de presente uma para o fotógrafo. E aí quando o fotógrafo dela recebeu a Rimowa, ele falou, caraca, é tipo... É a mala das malas. Pensa num negócio, assim, praticamente de ouro. Você compra a mala e ela não arranha, ela não amassa, ela é de adamantium, praticamente, sabe? É a mala das malas, imortal. E aí tem um episódio onde essa marca tá trabalhando com a agência que a Emily trabalha. Eu acho que é com o Jean Paul... Não, como é que é? Com Godot, aquele... estilista excêntrico. Esqueci o nome dele. Eles não fazem... Eu acho que é isso. Eles Pierre fazem... Pierre Cardot. Eu acho que eles fazem uma... É porque tem a parada da eles marca fizeram do a Pierre. mala com a cara do... Eu não tava querendo falar de alguma marca específica, porque eu não lembro mais que as coisas vão se cruzando. Mas ela arruma... O que acontece? Voltando. Aí tem um problema. Essa marca precisa resolver uma coisa. E aí, meio que independente. Os clientes não são, tipo... Poucos são só da Emily. E a gente tem um núcleo ali de 4 pessoas, né? Que é a Sylvie, o Julien, o Luke e a Emily. E, tipo, os clientes eles são do Julien, ou são do Luke e tal. A Sylvie que trouxe. E aí eles fazem uma reunião de brainstorm, ou então eles estão em reunião com um cliente. Aí, o que acontece? Emily, mesmo o cliente não sendo dela, ela tem a ideia genial, entendeu? Nunca do nadão, anteriormente. É bom a gente lembrar disso, que, tipo assim, nada já foi feito. Quantos anos tem em Paris? Quantos anos tem a publicidade em Paris? E aí chega a Emily em um ano e tem ideias que nunca antes tinham sido vistas, entende? Não, e aí é um mercado de luxo, o que ajuda a justificar que sempre existe um orçamento. Sim. Porque, amados, existe um problema que chama orçamento. Você budget. pode vender mais ou menos a bola do mundo. Vai caber no orçamento que o cliente tem? Eu acho que esse é o nosso... gastar? Esse é o nosso problema número 1. Esse é o nosso desabafo número 1. Orçamento. Porque, assim, claro, ela trabalha com marcas fictícias e marcas que existem. É mais ou mercado menos de luxo, isso. ou seja, pressupõe-se que o cliente vai ter bastante dinheiro para investir, que dinheiro não vai ser um problema. Sim, e aí é tipo assim, a gente vai pegar a Gisele Bündchen pra fazer um comercial de um perfume aqui, e aí no dia seguinte ela já vai poder fazer... Vai ser naquele dia. Vai dar de repente, tudo certo. a Gisele Bündchen está em Paris, está na casa que é vizinha da empresa. Aí ele vai chegar e falar, oi, Gisele, tudo bom? Você não me conhece, mas eu sou a Emily da Savoy. E a gente não sei o que, com a marca, a Gisele. Ui, sim, claro. E vai fazer. E vai viralizar e vai ficar pau. Foi igual aquele episódio que ela conversou, que ela foi falar com que a Sylvie gostava daquela crítica, que escolhia os melhores de Paris. Isso é novidade, é da última temporada. E a mulher simplesmente segue a Emily, porque eles esquecem de falar
constantemente que a Emily é uma influenciadora. A verdade, Robs, é o seguinte. Existe essa questão de influência. Não é que não existe influenciador na Europa, pelo amor de Deus. Mas, sim. Assim, o volume de consumo e a velocidade da creator economy ali, num país como o Brasil, em países como os Estados Unidos, anda mais rápido que em outros lugares. Eu sei porque eu tenho uma amiga... Eu sei, olha. Tem uma amiga minha que trabalhou em Portugal, etc. E ela falava que isso há pelo menos uns 4 anos atrás. Para convencer as marcas, não existe, às vezes, essa presença maciça da marca online e essa interação constante que a gente tá aqui no Brasil, isso já está dado. Se você não existe dessa maneira, com esse volume na rede social, meio que você não existe. Na Europa não é tanto volume. Então a Emily, viraliza assim que ela chega lá. O que me faz perguntar, viralizou como? Porque se os próprios europeus consomem menos redes sociais, quem que tá consumindo esse conteúdo dessa Emily em Paris? O que serve pra Emily em Paris? Tem um monte de americano consumindo o conteúdo dele e ela tá em Paris. A série inteira é uma ilusão, gente. Vamos também botar essa afirmação. A série é uma ilusão. Vocês têm que voar, eu já disse. E exatamente aqui, é comfort series mesmo, aquilo que a gente falou no último episódio. Vocês são muito hipócritas, vocês assistiram tudo, gente. A gente tá ali. Gosto! Tem os boy bonitos dela, porque não tem isso ainda, que você tem que ser os homens mais bonitos de Paris. Ou você é time Alf? Vamos botar eu terminei a terceira temporada assim, eu sou os dois menos ela. Cansei da Emily um pouco, mas vai chegar outra temporada, eu vou ver. Na real, antes eu achava que eu gostava dela e do Gabriel e tal também, achava lindos os dois, mas agora eu tô achando que ela não merece ninguém, ela merece ficar sozinha. Eu tô achando que também, de tanta confusão entre esses dois, que é melhor, entendeu? Para todo mundo que fica, todo mundo separa aí, gente. Cancela a Emily, segue todos os outros arcos, vira todos em Paris. A gente continua vendo, porque eu gosto dos outros personagens. A gente, na verdade, o que aconteceu nessa temporada de diferente e que eu acho que abriu muitos olhos? Eu comecei aqui explicando que ela dá pitaco e ela dá ideia e ela meio que quando se viu, ela sequestrou um cliente que nem é dela. Sim. E é um negócio que não funciona muito na prática, porque numa agência muito grande, aqui na nossa agência, a gente é um pouco menor. Um pouco menor. Só que essa voar, aquelas. Mas assim... O processo de criação e de ideias a gente faz bastante em conjunto. Mas em empresas muito maiores, você tem diversos times e cada um cuidando de uma conta. Porque não tem como você estar aqui imerso, às vezes, num segmento do mercado, etc. E mas lá é querer até dar menor. vários pitacos. Não, beleza ser menor. Só que assim... Existe um nível de lealdade que você tem que ter ali. Se você, Roberto, tá pensando numa ideia toda bacana pra uma marca, eu não vou te atropelar e falar assim, não, eu tive uma ideia melhor que você pega assim, faz assado. Na reunião e na reunião com o cliente. Quer dizer, isso é meio... Pô, você tá passando por cima da pessoa que tem aquele relacionamento direto com o cliente. Mas eu acho que já atende ele há muito tempo, ainda vai dar muito B.O. Eu acho que a terceira temporada, o foco não vai ser na quarta, né? Não vai ser o romance dela, acho que vai ser esse B.O. com o Julien. Bom, porque aí o que aconteceu? Nessa temporada, a gente tem o Julien, que é um dos que trabalha com a Amy, porque muito mais tempo. O Luke é meio lunaticão. O Julien já tem uma carreira consolidada no mercado europeu há muito mais tempo. E ele vai vendo, tipo assim, que tudo é muito fácil pra Amy. Ela faz essas coisas, ela inventa outras, ela pisa na bola e o pessoal passa pano, etc. E ele tá, tipo assim, pistola. Tipo, vocês não estão vendo o que ela tá fazendo aqui com a empresa, com tudo? Ele sente exatamente o que a gente tá sentindo agora, sabe? E como a Emily sempre resolve tudo... Todo mundo vai passando pano. Fala, funcionou. Sim. Só que aí ele vai cansando. Aí, tipo, a gente tem uma escalada durante a temporada, a terceira, né? Que foi a última que foi lançada. Dele ficando... E eu não aguento porque ele faz uma careta. Toda vez que ela tá falando, bota a câmera dele, ele tá assim, fazendo uma careta. Puto nas calças dele. E ele externaliza, né? Ele não tinha falado nada ainda. E é uma coisa que aí... Assim, eu acho que... Eu não sei se isso influencia, mas eu acho que os criadores da série escutam a opinião das pessoas que assistem. Pode ser que eles tenham transformado esse arco com o Julien em uma resposta do público em relação a Emily, porque se você for parar pra pensar no mínimo de racionalidade ali, tudo bem que é uma obra de ficção, você fala, não, realmente não faz... Poucas coisas fazem sentido, mas isso é uma das coisas que menos faz. Ela passa por cima do pessoal, tem uma ideia genial, essa benção dessa ideia sempre dá certo, gente. Sim. Eu não dou conta. Vende muito. E assim, é uma coisa também, outro desabafo número 2. Nem sempre a ideia que a gente tem mirabolante e que finalmente o cliente aceita e embarca e compra, funciona. A gente tava conversando uma vez, eu e a Roberta, sobre uma situação e eu falei assim, falta pra essa pessoa aqui ter mais experiência na carreira, ouvir mais não e ficar mais frustrada. O que acontece? A gente tem sempre limitação, às vezes, de orçamento, tem limitação de prazo. Você pode ter uma ideia genial, mas quanto tempo você vai demorar para poder executar ela? Né? Quando que ela surgiu ali no período de tempo que você tem para trabalhar? Porque é muito isso. Depois de um tempo que você já entende, cara,
tem coisas que eu não vou ter condição de botar esse volume de energia. Ou tem coisas que não vai funcionar. Essa ideia é ótima. Essa ideia é ótima, mas vai ter que ficar pro ano que vem. Por quê? Porque eu preciso fazer, o tempo que eu tenho, o orçamento que eu tenho, não funciona. Então, assim, depois de um tempo que você ouve alguns nãos, se frustra com algumas coisas, porque você bota tanta energia numa ideia maneirona. Você faz o básico que não funciona. Vai rolar. Você vai buscando alternativa. Às vezes é o básico que vai funcionar, show. Outras vezes você faz um básico um pouco mais de borogodó, outras vezes você tem mais tempo para criar uma coisa diferenciada. Mas, ao longo da carreira, por ouvir esses nãos e por por ter essa frustração envolvida, você fala, não, talvez esse trabalho aqui agora é um que o volume de energia que eu vou empregar nele aqui pode ser menor, porque vai ser melhor para mim do que eu ficar com esse monte de ideia, ficar dias debruçada sobre isso, tá um volume muito grande e no final eu não consegui concretizar. Mas eu sinto também, né, por assistir muitas séries que tem esse ramo de publicidade e a maioria das personagens de comédias românticas femininas trabalham em agência de publicidade, é sempre assim. E o que eu percebo? Que ainda é diferente ou da realidade deles, eles fazem uma coisa mais ilusória para poder adaptar o filme e a série, ou realmente é assim. O que eu entendo, né? Principalmente com a Emily in Paris e outras. Eles trabalham com contas. Então, não é igual a gente faz. É uma coisa, assim, mensal. Uma coisa... É porque, às vezes, tipo, vem com um volume cliente maior. para uma campanha. Eu preciso lançar um produto. Eles têm... É tipo assim, você fecha uma conta... aquele cliente fala assim, eu quero que vocês assumam a minha empresa. Então, é uma conta. Então, é um valor que, tipo assim, eu via muito isso em Mad Men. Orçamento anual. Orçamento anual. Para várias ações. E aí, conforme tendo a necessidade do cliente e os sazonais, eles se reuniam, criavam uma campanha, uma ideia e trabalhavam ali. Então, são menos ideias ao longo do ano do que a gente trabalha, menos volume. Entende? São ideias maiores. São coisas maiores. É porque o que acontece? A gente estava falando sobre isso. Inclusive, gente, se você não assistiu o vídeo que está no Instagram da Caia, um primeiro amigo indica aqui, sobre as tendências para 2023 em marketing e publicidade, vai lá e assiste. Está no nosso Reels. Era meio assim, eu sentia porque a gente isso. fala sobre a tendência maior de fazer campanhas 360. Mad Men não é da época que existia rede social. Emily e acho interessante fazer esse recorte de muita coisa que funciona na rede social, porque é o que acontece hoje no mercado de publicidade. Você não tem nada na rede social, é complicado. Você tem que ter alguma coisa ali que vai. Mas na Emily, e trocar eles ainda as plataformas postam, também. tipo, 80 offline, 20 online. Tem. Porque a gente então, ainda é ilusório. Mas outra coisa também, amiga, porque pra gente que é espectador da série ver acontecer, tem que ser o offline. Porque senão a Emily tá com o celular na mão e você ia ver no celular. Não, eles têm que fazer um grande acontecimento no offline até pra na série ficar bonito. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, nesse esquema dessa ideia, uma grande ideia, para ela acontecer no 360 que a gente chama, em todos os canais daquela marca, você vai ter ações que estão atreladas àquela ideia de campanha, ou aquele lançamento de produto, etc e tal, entendeu? Aí outra coisa que a gente estava zoando isso ontem ou anteontem, não lembro, que a Emily tem a ideia, ela fala pro cliente, aí passa duas cenas posteriores, a ideia está materializada. Gente, o tanto que você tem que trabalhar e fazer contato, e mediar, e conversar, e procurar alguém, procura um personagem, procura um modelo, pra ideia sair do papel, é um tempão. E por tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Não, envolve dinheiro, envolve tempo, envolve mais gente na equipe, porque a Emily, eu chamei de Milena já. A Emily solta uma ideia no Brasil é Milena Mirena e Milena no Rio de Janeiro. É pra ser Emília, né? Emily, né? Mas eu mandei um Milena aqui. Aí a Milena, ela joga uma ideia no ar e aí materializa. Não é assim, não é nessa rapidez. Não é sem envolver o esforço de muita gente, de fornecedor externo, entendeu? E antes até aparecia mais pessoas trabalhando lá na agência deles, com eles ali no computador, que eu acredito que sejam realmente essas pessoas que... porque quem executa, Quem executa, porque a gente tava conversando sobre isso, que a Emily é meio que o Head of Creation, né? Ela vai, é igual a Anitta na Skull Beats. Não, ela é, mas ela é tem sem a ser, ideia, né? Ela fala assim, gente, eu quero a Beats de caipirinha. Aí, todo mundo que está embaixo, o clero, sabe? O clero corre... o clero não, é o chão de fábrica. O clero tá na hierarquia da história, o clero tá lá, junto com a monarquia. É o chão de fábrica, vai lá e executar, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Aí, mais uma vez, a gente
se ilude achando que é só dizer que vai ter alguém abaixo de nós pra resolver. Mas aí é nessa história, tipo, de ter mais tempo de carreira e ter tido mais frustração e também tá ligado diretamente nos processos todos que envolvem essa comunicação, essa publicidade, essa campanha, que a gente entende que não é assim. E você vai entender que tem etapa e tem coisa que você vai conseguir executar de tal. Pra isso ficar pronto lá na frente, uma coisa anterior tem que ficar pronta aqui. Sim. Como é que eu vou organizar meu tempo? Pra quem que eu vou delegar isso aqui pra fazer funcionar? Entendeu? Não é só chegou no pitch, falou pro cliente, vou botar... Não, filtro. Você casar beijando no balão. Vocês sabem quanto tempo demora pra desenvolver um aplicativo que põe um filtro de cachorro ou gato no seu rosto? É um filtro dentro do aplicativo. E aí, tipo assim... Quão caro é isso? Você sabe. E fez aí, tipo, um filtro que ainda fica igual o dono, né? Você já falando as coisas que ela deu de ideia pra última A gente tá trazendo temporada. pra realidade, né? Porque... É demorado, você tem que ter... Aí você vai lançar isso quando? Em quais aplicativos aquilo vai funcionar? São todos que tem câmera? É dentro de um site? Aí, tipo assim, como que você vai também... E é isso que... Acho que na série não chega nesse âmbito, também não é a questão, porque quase que a publicidade lá, a agência, é uma parte só, porque tem muita vida pessoal da Emily. Mas, por exemplo, caraca, eu perdi muito tempo. E agora nessa segunda temporada apareceu o arco do Alf, o arco da Mindy, aí tem o arco do Gabriel com a Camille, aí, sabe? Foi abrindo mais essa Antes, parada. na primeira temporada, era só a Emily. O tempo de cena dela era muito maior. Aí, agora, na terceira, ela já foi aparecendo bem menos. E as coisas, assim, deram errado. Menos um pouco. E algumas coisas deram errado porque ela foi sendo questionada. Então, acho que também pode residir nisso de um retorno do público deles. Eu achava a série ok. Eu deixava essas críticas pra mim. Até que eu ouvi um TikTok que viralizou de uma avó falando, a neta pergunta assim, vó, o que você achou da temporada nova de Emily in Paris? Aí ela fala assim, a Emily é uma mimada, desnecessária. Nada dá errado pra ela. Ela é viciada em mentir. Ela só faz coisa errada, ela ainda sobe em cima dos outros e ainda continua dando certo. E aí, depois que eu vi uma pessoa externalizando isso, eu fiquei, caraca, ela realmente é viciada em mentiras. Não toma culpa dela. Tipo, ela não recebe essa culpa de nada. Ela só, tipo, na última temporada, uma coisa, tipo, super errada que ela fez, ela só botou pra fora ali e falou. Na verdade, ela foi desmascarada. Ela teve que admitir. Mas se ela não tivesse desmascarada, o negócio ia continuar rolando daquele jeitinho. Então, entendeu? É aquela personagem que a gente ama odiar. Mais ou menos por aí, entendeu? Gente, eu tô chateada, porque eu tinha um negócio muito bom pra falar aqui agora há pouco e eu perdi meu raciocínio completamente. Tenta voltar. A gente tava falando... Tô muito chateada. Porque a gente tava falando esse negócio do filtro, de desenvolver o aplicativo e etapas, as coisas, e eu não sei onde é que eu ia chegar. Mas era um ponto importante, mas uma hora volta aqui. Uma hora volta. Sabe, entendeu? Volto pra falar com vocês, etc. Aí, gente, eu acho que em tese... esses são os nossos desabafos em relação a publicidade e marketing na vida real. Porque acho que assim, mais uma vez, é ficção, não sei o que, é só pra gente é entretenimento, né? Só que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado pra não romantizar diversas coisas. A gente já falou aqui nesse programa várias vezes de como, por exemplo, uma rede social ou uma referência que você tem pode cruzar essa linha da referência para se tornar uma coisa que te oprime de alguma maneira. Porque você você pensa, não, a minha carreira vai ser igual a da Emily. Sim. Sei lá, estou chegando numa cidade nova, com um emprego na área de publicidade, etc e tal. Cara, vai dar trabalho. Você vai escutar não no meio do caminho, vai se frustrar, vai dar problema, vai ter um BO do cliente que você vai ter que resolver e você vai ficar pistola, entendeu? E a gente é muito pé no chão. A gente tem que lembrar que pessoas são diferentes. Então, a gente é muito pé no chão. A gente sabe que isso não funciona na vida real porque a gente trabalha com isso há mais de 2 anos. E a gente também já... Eu tô pra completar aí 10 anos de formada, praticamente 10 anos de carreira. Sim. Fui migrando, fui trocando, mas assim... Várias coisas já vi no meio desse caminho que é melhor você manter... tem momento de ser usado? Tem momento de desafiar uma concorrente? Tem. Mas tem que fazer isso com o pé no chão. Você vai conseguir segurar o rojão? Tem muita gente que não é. Sério mesmo, eu acredito muito nisso. Vai ter gente que vai assistir a série, vai achar que vai dar certo, né? Essa é a minha vida, e vai.
Vai, mas aí quando eu falo pra gente existir esse cuidado pra não romantizar essas coisas, é muito nesse lugar. Porque você fica ali, aí de repente a sua vida não é a da Emily, você não tá em Paris, você botou uma ideia pro cliente, o cliente achou uma bosta, você queria fazer um negócio muito legal e não tinha orçamento. Sim. E você vai ficar puto, chateado. Entendeu? E aí você vai ver a série... não vai ter milagre, não vai ter ideia mirabolante que vem depois pra você corrigir. De vez em quando você não tem outra ideia. Apesar de que tem que ter, mas não vem outra ideia, maneira igual. Não, e você vai ver a série, vai ficar frustrada, aí essa frustração vai virar uma úlcera, aí você começa a ficar com burnout. Sim, aí depois você fala, eu tô no caminho certo mesmo, não sei o quê. Jovem, você pode estar no caminho certo. É porque Emily in Paris é quase uma caricatura ali, entendeu? Desse universo, pra você ficar só com a coisa que é legal. Oh, meu Deus, como ela tem ideias boas. Ela pegou e botou pessoas no balão e aquilo vendeu. Porque é meio isso também. E... Emily não faz follow-up, gente. A Emily, você não tem continuação na história pra saber se deu bom ou se deu ruim. Sim. Poucos personagens lá a gente teve continuação. A gente teve, por exemplo, do Pierre Cardot, que deu um problema lá, que ela chamou a coleção do estilista excêntrico de brega, sei lá, Ringard. Aí, o que ela virou? E se a gente realmente fizer uma coleção nessa pegada e você vai pegar tudo que dizem que é exagerado, over, não sei o quê, e vai trazer e deu certo. Cara, a chance disso acontecer na vida real, muito pouca. Sim. Aí, depois deu um ruim com o Pierre por causa de marca, etc e tal. Mas, assim, poucos... cases lá da série, você consegue ter um acompanhamento. Então, você nunca fica lá no limbo, meu filho. Você pode fazer uma coisa linda. Se não vendeu pro seu cliente, não funcionou... Independente, ele vai reclamar, fala, pô, botei aqui meu dinheiro, meu orçamento e vocês não conseguiram fazer isso aqui virar. Não, por e isso também tem que ter o pé no chão. Aquele caso do perfume da Maison Lavaux, do final, que teve junto com aquele carro lavando, que dá tudo errado o lote, e aí ela fala sem por exemplo, sem embasamento técnico, sem embasamento financeiro. É tudo muito assim. Não era nenhum problema dela. Ela tava fazendo... tomando conta de uma conta que era sobre um carro que tava numa propriedade. Aí ela juntou o cara com outra produz conta perfume dela. Não, O cara é cliente dela, mas assim, ela não tava envolvida... O problema, ele ainda ia lançar aquele produto. Sim. E tinha um problema no lote de produção do produto. Aí, do nada, ela veio... Eu amei que aquele cara deu uma certeira nela. Depois ele acatou, ou seja, ela não aprendeu a lição, mas, tipo assim... Sim, ela virou pro cara e falou cara. assim, por que você... Não sobrou só um pouco do lote perfeito desse perfume? Por que você não faz uma edição exclusiva? Muito mais cara. Aí ele assim, que beleza, você tá me ensinando que promover escassez no mercado, eu posso aumentar o preço e tal. Oferta e procura. Tá me querendo me ensinar a lei da oferta e da procura. Gente, a gente aprende isso na escola, inclusive não precisa ser do mercado, não. Aí ela ficou com uma cara quadrada assim, aí depois passou horas e ele assim, a gente vai lançar a edição limitada pra combinar com o carro lavando, do perfume lavando, de não sei o que. Eu falei, porra, até depois do esporro, deu certo. E tipo assim... Em tese, ele ia perder o lote do mesmo jeito, ele teve prejuízo do mesmo jeito. Será que, dependendo mesmo com o preço... não ia compensar. Quantos perfumes ele realmente ia conseguir vender? A que preço? Quanta saída aquilo realmente ia ter pra cobrir o prejuízo de mão ter... de obra. 80% do lote da produção de perfume dele perdida, sem ele poder aplicar não ia em dar alguma certo. coisa. Isso, financeiramente falando, é uma burrice. Só que o que acontece? Que eu acho que é uma grande inteligência dos autores e produtores da série. O mercado, meus jovens, da Emily in Paris é de luxo. O pessoal aqui, ó, lançando notas. Se você está ouvindo a gente, eu estou nesse momento fazendo o sinal de uma pessoa lançando notas de dinheiro ao léu. Sempre sobra um dinheiro, não tem problema. Até o prejuízo que eles têm cabe no orçamento. Então, tipo assim, isso já resolve o problema de muitas coisas. Mas eu também acho que vão explorar essa parte desse cara começando a falir. Sendo muito excêntrico, porque ele muito desde luxuoso. o começo da série, ele também é um personagem que vai e volta na série. E tudo ele é extremamente excêntrico e ele fala assim, queria comprar um unicórnio. Ele fala, toma aqui dinheiro que eu vou financiar seu unicórnio. É um unicórnio, não existe. Independente, ele vai ter um dinheiro pra financiar seu unicórnio. Mas entendeu? tá na mesma vibe também a Mindy, que namora aquele cara super, hiper, mega bilionário e eles chegam de helicóptero. Gente, fiquei puta com essa cena, inclusive. Já é outro spoiler, mas, gente, é o noivado
de uma galera da turminha. A turminha deles, de todos, tipo, desde a primeira temporada. Do fucking Gabriel. O Gabriel lá. Cansei desse Gabriel, também tá cansativo. Mas, enfim, ou seja, a pessoa... Pra mim, esse arco inteiro... Um testemunho de que a parte de relacionamento tá indo por terra. Mas tá, confiamos numa quarta temporada que eles... Se começar os B.O. do Julien, eu vou achar melhor. Eu também acho, eu Aí, gosto mais. simplesmente, uma amiga da noiva em questão chegou, o abençoado, a propriedade que eles estavam, gente, é imensa. Aí o bendito milionário tinha que parar o helicóptero dele do lado da mesa dos convidados. Aquilo era drink caindo, flor voando. Aí eles descem do helicóptero assim, felizinho. Aí, tipo, todo mundo acha lindo. Gente, que ódio daquele E homem. o heliponto? Não pode. Uma propriedade desse tamanho, com entendeu? esse helicóptero. Que pousasse no campo de merda. lavanda. Tá derrubando bebida dos outros ali. Não, pra mim, é uma ilusão tipo Christian Grey. Quando você lê 50 Tons de Cinza, você acha que um dia... Não passei por esse surto. Amiga, eu passei, eu li todos os livros. E aí você acha na vida que você vai encontrar um cara tão rico a ponto de você falar assim: quero ir pra Grécia, está chato. Vamos no meu helicóptero, gata. Amiga, eu sou de Antônio Prado de Minas. Não tem essa coisa, meu Deus, eu vou encontrar um cara tão rico. Até eu ter uma conexão com algum desses caras que seja tão rico, eu tenho que caminhar tanto na minha vida que eu tenho que fazer minha vida, entendeu? Não dá pra ficar mirando nisso mas aí. aqui, tipo assim, aqui é outra realidade. Mas como eu já morei em outros lugares, a gente conhece pessoas... A Roberta é viajada, ela conhece pessoas. A gente conhece pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro e mesmo assim não é o dinheiro do Christian Grey, sabe? Mas é isso, é igual o cara da Emily Pé. Porque o que tá na ficção, Roberta, porque assim, a gente tem um exemplo da realidade que é o quê? Elon Musk, né? Que pôde fazer uma escolha vacalhada, comprou o Twitter muito mais caro, fez Ih, deu um probleminha. Fez várias escolhas, a não sei quem tem muito dinheiro. Aí ele perdeu alguns milhões dos bilhões que ele tem. Então, assim, é um dinheiro que eu não tenho dimensão do que seja isso. Não, e eu não sei muito bem a história do Elon Musk, que falhei como pessoa, mas dizem que ele veio de um ninho privilegiado. Não, é séculos. Não se é a gente igual for o cara entrar da nisso Amazon, aí, sabe? Não, se a gente entrar nisso aí, de privilégio, etc., inclusive fica aí, eu acho que a gente podia ter um programa para explicar para as pessoas o que é privilégio. E que privilégio não necessariamente é culpa delas, mas que existe um privilégio, você precisa reconhecer que ele existe. Beleza, ponto. Depois a gente entra nisso em outro programa. Mas é meio isso, a pessoa... Porque se ele veio de um ninho abastado, é porque, em geral, as pessoas que têm muito dinheiro, muito dinheiro no mundo hoje, que não são os seus colegas que têm um casal. É um volume de dinheiro que tu não sabe. Você não sabe colocar aqui, mensurar. Não, é um negócio absurdo. Já é, literalmente, séculos de acúmulo de riqueza. Entendeu? Verdade. Aí a pessoa, há séculos, aquela família acumula riqueza, etc. Tem outras preocupações. E quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você é capaz de fazer. Seja no investimento que você vai lucrar com lucro, com juro composto, em outras coisas que vão lucrar, quebra um negócio aqui, você investe outro ali. É tipo o cara que tem lá, que tá do perfume da Emily in Paris. Ele tem, só na série ele tem perfume, ele tem o restaurante do Gabriel e tem mais umas duas coisas que fala na série. Na verdade, é a Maison Lavaux, né? Ele criou essa mansão. E aí, dentro dessa mansão, ele tem vários segmentos diversificados. Tem bares, tem restaurante, tem os perfumes, tem outras coisas, entendeu? E é isso, ela caiu ali num círculo social muito caro, muito abastado. rico. E ela... Aí eu não aguento, porque... Surfando na onda. Assim, eles não falam do valor das roupas, né? E nem das marcas. Mas assim, se ela vendesse uma borsiquinha daquela que ela usa, não precisava nem ter dividido apartamento com a Mindy, praticamente, entendeu? Eu conseguia ali um tempo de respiro pra ela ter outra coisa espaço que também... próprio dela. Então, algumas coisas não casam. Deixa eu fazer uma observação aqui. Como é que funciona? Que só tem uma cama naquele mini apartamento. Aí, do nada, tá aparecendo a Mindy pegando aquele namorado dela lá. Aí, depois tá aparecendo a Emily pegando o Alf. Eu não tinha me dado conta. Aí, depois tá aparecendo elas duas dormindo juntas. Aí, depois tá aparecendo a Emily dormindo no Alf. E outra coisa. A bicha tá trabalhando uns mais de ano, não tem dinheiro pra comprar uma cama. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Não dá não, gente. Pelo menos, ou produção da MTV que produz, um dos produtores. O pai, Phil Collins. Phil Collins tem dinheiro. O pai da Lily Collins, que faz a Emily. Compra uma cama pra Emily. Que cara, a Emily não pode ter uma caminha? E assim, a única cena que eu vi, realmente, na série inteira, em 3 temporadas, realmente dela parando pra comprar a roupa, foi aquela cena que a menina amiga dela saiu correndo, furtando as coisas. Com a Mindy, né? Não, era uma menina que fazia francês com ela. Durou um episódio aquilo. Foi isso.
Não. Porque ela não tem nem tempo. É por isso, Roberta. Ela rouba as roupas, então é por isso que ela consegue vestir. Mas, amiga, ela não tem nem tempo pra roubar a roupa. Não, ela só fica trabalhando. Deu problema com o boy dela porque ela só ficava trabalhando. Entendi, ela de Chicago. Chicago é, tipo assim, né? Contextualizando, Chicago é a cidade lá dos Estados Unidos cinza. Eles chamam, é tipo Boston, sabe? Mas é aquela não, cidade... Seattle é mais. Mas tá nesse Mas limbo Chicago tá nessa galerinha aí. de cidades que são sem vida, tipo Aonde São Paulo. Aonde nasceu... Nossa, São Paulo sem Não, vida, amiga, exagerou. mas é Mas tipo aonde nasceu o cinza, grunge. sabe? Já escutou música grunge, gente? Saibam. A A maioria das grunge. bandas vem de Seattle. Porque, como o próprio Dave Grohl já falou uma vez, ele falou, cara, só tem chuva e cinza. Quem vai fazer uma música ensolarada morando num lugar desse? É Entendeu? tipo isso, sabe? E aí ela foi pra Paris, que é cores. E aí ela foi com essas roupas todas? Já tinha roupa... É porque ela era o solzinho de Chicago. Devia ser. O ponto de cor que tinha em Chicago era Eu bege. acho assim. Agora, deixar, a gente vai criticar. não, acho que agora série a gente já chegou no momento que a gente tá pensando momentos pra poder zoar da série. Mas assim, esse episódio foi o quê? Uma grande reclamação do mundo ilusório de marketing e publicidade que a Emily Impérios retrata. Não é assim, jovens. Se vocês querem saber como é que é, manda uma mensagem lá na Caia, conversa com a gente, manda mensagem na nossa rede social, a gente pode dividir algumas coisinhas Sim, com com vocês e certeza. explicar. Já dividimos algumas aqui, mas vocês querem saber mais sobre isso. Mas eu acho que... Comenta nesse vídeo, manda mensagem pra gente, porque aí a gente vai, primeiro, trocar figurinha pra quem também achou que a Emily tá fora da casinha, os escritores. E também, se você quer conhecer mais sobre o mercado Vamos de criar uma publicidade e comunidade marketing. sobre séries. Isso é Outra isso. coisa também eu acho muito sério que você falou, que eu acho que eles surfam muito nessa onda da ilusão. E do totalmente fora da casinha, sem noção, sabe? Então eu acho que eles surfam demais nessa onda. E que a série é proposital. E aí a gente aqui tá dando palco para uma coisa que eles... Aí a gente fez o quê? fizeram. Um episódio inteiro pra falar disso. Isso, por exemplo, tem algumas... E não vou lembrar quem disse, não me condene, mas... que fala de que não existe publicidade negativa. No sentido de que, ainda mais num mundo de rede social, se você vai no perfil de alguém pra fazer um comentário negativo, isso também conta como engajamento, jovem. Então, assim, entenda. Igual a Melody já falava. Falei Eu bem, ia eu falei falar mal, isso. mas falem de mim. Porque isso também mexe. A gente tá botando em pauta aqui a série. Não, estava é na o minha nome da língua, Netflix, assim, é ó, o nome da a produtora. filósofa contemporânea Melody etc e já tal. dizia. Então, assim, tem isso, existe um problema, mas também tá rendendo. A gente tá gerando debate sobre aquilo. Sim, acho tem muito legal. Tem outros debates mais importantes que a gente podia estar fazendo? Sim, mas a gente pegou um problema que explicou pra vocês que a vida Sim, não é porque bem assim. fica mais lúdico também, porque as pessoas assistem. É muito mais difícil alguém ouvir um episódio sobre uma série que ninguém viu, ou sobre um livro que ninguém leu. Uma coisa muito mais complexa. Pra pegar esse recorte ali também. Pra falar entendeu? exatamente disso que a gente tá falando. A essa gente também ilusão. é um grande tomar lá da cá. Emily entregou um assunto, a gente devolveu um programa inteiro, é sobre isso. E é isso, entendeu? eu vou também deixar aberto aqui pra se você quiser que a gente compare séries à realidade, outras séries a outras realidades. Também. Isso pode virar um quadro. Então, se você quer que a gente debata e analise meticulosamente outra série que problematiza coisas também, deixa nos comentários que a gente vai problematizar. Manda mensagem pra gente, conta aí uma que vocês acham absurda e a gente fala. Exatamente. Beleza? Aí o Amiga Indica. Bora pra Amiga Indica. Bora que da última vez a gente só indicou livros. Então, Isso. a gente pode voltar pro audiovisual. Pode ser, Amiga, eu espero que não seja sua indicação de hoje. Fala, pode. Eu tenho mais de uma. Não, então Pode tá bom. ir. Gente, eu preciso indicar o novo podcast de Chico Felice, o reizinho dos podcasts narrativos de história. Meu Deus, Chico, você é realmente um ídolo pra mim, a forma que você amarra suas histórias. O podcast que eu quero indicar é o Ateliê, é o mais novo podcast dele. Tá saindo todas as quartas-feiras nas plataformas de áudio. Tem uma opção, se você quiser escutar todos os episódios do mês de uma vez, fazer uma contribuição. Mas eu tô ali também treinando o meu instinto de... quase um slow content, porque nesse mundo tão avançado, tão depressa, eu tô indo semanalmente ali. Tô terminando de escutar o segundo Eu e tô também. aguardando ansiosamente para a próxima quarta-feira, onde sai E o esse próximo. segundo episódio foi enorme, 1h16. Sim, foi Não tem como super você grande. ouvir 1h16 direto, gente. Não, a gente é não tá com enorme. com E essa olha liberdade olha de tempo. que eu lavei louça, fiz comida ontem, escutei boa parte dele. Mas, enfim, é sobre uma escola de arte no centro de São Paulo. E conta a história de uma menina que sofreu, diz que sofreu abusos e coisas sobre o mestre daquela escola. Está encaminhando para uma denúncia à polícia. Já, na prática, na cronologia, essa denúncia já foi feita, ainda não teve desdobramento. E ela está falando que lá era uma seita, que ela sofria abuso, etc e tal. Então, conta sobre o universo dessa escola mais Mas já de problematizou, dentro né? e tal. Porque na casa da
na Mulher da Casa Abandonada, ela não falou nada, né? A principal. Não, ele já, tipo, gravou trechos com esse cara. Não, assim. ele já publicou uma carta aberta no Instagram do ateliê, falando que todos os alunos eram maiores de idade e todos eles estavam lá porque queriam... episódios, Porque então também tá eu acho problematizando já o negócio, acho que a mulher sabe? esse é maneiro porque eu acho que vai ter esse retorno e esse embate enquanto a obra tá terminando. Eu também acho. Porque a Mulher da Casa Abandonada... A Casa da Mulher Abandonada também... A Mulher da Casa Abandonada. Eu falei certo e depois falei errado. A Mulher da Casa Abandonada também era um contexto completamente diferente dessa mulher, assim, essa falta de contato, etc e tal. Mas assim, cara, a narrativa te prende, é um negócio... Não, eu adoro a voz do Chico Feliz. Eu amo. Obrigado, Chico. Obrigado. E assim, sua inspiração. Vamos falar em off aqui, que toda vez que aparece a Beatriz, eu fico, ai, volta pro Chico Feliz. Eu também. Eu gosto Beatriz, de ouvir ele. Por nada, mas é porque a voz do Chico é muito boa. A voz do Chico é muito boa. O primeiro, eu fiquei agarrada por causa do jeito dele de contar. Não, o jeito que escreve, pô, ele que escreve. Eu quero ler todos os livros dele E agora. a voz dele é muito boa. Muito boa também. Então é algo muito bom pra você ouvir. Por isso que eu tenho medo das pessoas não estarem gostando da minha voz. E aí, desculpa, gente. Mas é a minha não voz. Dá pra comparar com o Chico Feliz, não, amiga. Muito. Eu já fiz até... A gente vai chegar lá em algum momento. Fonoaudióloga. São problemas da infância, traumas. Assim que é bom. Então não fala mais da minha voz. Eu vou ter que voltar pra fono. Volta depois desse desabafo, a amiga dica de Roberto. Então, eu assisti... eu vou sair da minha zona de conforto agora e vou indicar um filme de terror. Eu não sou muito fã... Traumas do passado. Não conta comigo pra poder ver. De filmes de terror. Eu não gosto. Eu sou aquela pessoa da comédia romântica. Eu gosto de filmes leves. Eu gosto de dormir bem. Porque eu também tenho terror noturno. Então, se a gente tá vendo algum filme... Piora. De terror, piora. Mas eu achei um... que é muito bom. Muito bom, assim. Não é tão terror. Não vai te fazer ficar sem dormir à noite. Que chama X. A Marca da Morte. X, um X? X, sim. É um X. E aí, é sobre... Inclusive, né... Vou trazer isso em outro episódio também com mais tempo. Tem a tríade nova do terror, que é a Mia Goth, que é a principal do X. Tem a Anya Taylor-Joy, que é a do Gambito da Rainha, mas ela começou fazendo terror, que ela fez Uma Noite em Sorro, fez A Bruxa, também muito... a Bruxa é ela. Muito boa. E a Diana Ortega, a Wandinha. A Wandinha. Que também é uma aposta para o terror. E ela está em X, a Diana Ortega. E assim, eu gostei muito porque eu queria ver os atores. São muitos atores maneiros, o Kid Cudi tá. Aquele carinha de Virgin River também tá, o principal, o que namora ela. E repara assim, na minha face enquanto ela fala todos esses nomes, assim. Aí tem também a Brittany Snow, de Pitch Perfect, também não sei se você vai conhecer. Eu lembro desse filme. Ela é a ruiva, eu acho, de Pitch Perfect. É uma das principais junto com a... Da Capela. Rachel Bilson? Não, tô confundindo Não, as é pessoas. aquela menina, a Anna Camp. É essa que eu pensei, mas é que a amiga dela que eu falei o nome errado. Mas ela mesma. E aí tem vários atores maneiros, e aí é sobre um grupo de artistas que está gravando um filme pornô. E aí eles alugam uma casa distante para gravar esse filme. E aí eles têm problemas com a dona da casa, a Pearl. E aí, o que é legal desse filme? Depois que deu muito certo o X, o diretor veio e falou assim, agora eu vou fazer um filme prévio, uma frequência da Pearl. Só da dona da velha. casa. E a atriz que faz a Pearl, é a Mia Goth, que faz a Maxine, que é a contra-protagonista, né? Tipo a Maxine e a Pearl, elas se enfrentam. E aí eles fizeram uma frequência, então o segundo filme chama Pearl, que conta a história da velha. E aí vai ter um terceiro filme já confirmado, já lançou o trailer, que chama Maxine, que é a terceira sequência sobre a Maxine depois do primeiro filme. Então, assim... Depois que o filme pornô foi lançado. É uma trilogia, né? Ele tá fazendo um universo ali, então eu acho muito legal. As pessoas todas estão criando universos e sagas. Então eu acho muito legal, porque ele criou esse universo baseado em filmes de terror, que é muito legal. Tem, tipo, referência no filme. Não, tipo assim, o gênero é terror do filme. Tá. E aí ele tá fazendo um universo ali, muito legal. Não é tão terror assim, você consegue ver, é maneiro. Mais suspensezão. Assiste. Tem na Prime. Pearl ainda não chegou no Brasil, mas quem tem torrent já consegue baixar e assistir. Roberta. Desculpa, gente. E vai chegar dia 9 de fevereiro, não sei em qual serviço de streaming, mas vai estrear no Brasil Pearl dia 9. 9 de fevereiro.
E Maxine também não tem data ainda de lançamento, mas, tipo assim, eu acho muito legal. Então, acho legal pra quem não gosta muito daqueles terrores que são jump scare ou que são muito... Massacre de serrelé, massacres, sangue, assim. Assiste, é maneiro. Então é isso. É isso. E aí eu volto com Pearl. Depois ela fala sobre Pearl. Depois que eu assistir Pearl, eu volto com a minha... Eu gosto do inglês perfeito, Pearl. E é isso, gente. Isso, gente. Obrigada por vocês estarem com a gente aqui. E, por favor, se vocês também têm reclamações sobre a Emily e o universinho, o mundinho dela, mandem pra gente que a gente vai render esse assunto. Agradecer a Agência Caia, que apresenta esse episódio, e Zion Studio, que é a nossa hub, que transmite pra vocês, né, esse espaço lindo que estamos aqui. Se vocês querem saber mais sobre os serviços da Caia, que é marca... O nosso slogan, gente, é perfeito, é marca de sem mentira. Então não é Emily Pérez, é realidade. A gente sofre junto, a gente conversa. É isso. Vocês entrem em contato, @agência Caia, com K e Y, e @zaio.studio, para você também agendar seu serviço de audiovisual que você precisar. Troca uma ideia com a gente por lá. É isso. Obrigada. Isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.